João, que relevância você daria a essa crise? Neste momento, Silvio Almeida representa um grande problema para o governo Lula ou talvez uma crise para o governo Lula? Eu acho que não. Acho que o governo Lula administrou bem e tomou as medidas necessárias, né? Assim que, ou pelo menos a partir do momento em que a denúncia se tornou pública, né? E o Me Too diz que isso é que precisa ser averiguado, a organização fala que deu conhecimento à imprensa, porque as medidas que ela esperava administrativa de um inquérito, etc., não foram tomadas. Essa é a única questão que precisa ser esclarecida, porque dão notícias de que o caso teria acontecido em janeiro. Então, se você de janeiro demorou tanto tempo para tomar uma medida, é ruim. Mas a partir do momento que se tornou público, o governo estancou, nomeou uma sucessora que é uma mulher extremamente bem qualificada, não é a primeira vez que faz parte do governo, não só de governos municipais, ela foi secretária da Educação de Belo Horizonte, como do próprio governo federal. Ela participou do Ministério da Educação no governo federal, se não me falha a memória, da Secretaria de Inclusão, alguma coisa parecida assim. Então, tem que fazer. Agora, a questão aí tem um outro dado que é interessante. O ministro tem todo o direito de defesa, tem que ser exercido esse direito, o amplo processo, essa coisa toda. Mas, para mim, é assim, uma das vítimas, ou das teóricas vítimas do ex-ministro, é uma colega dele de governo, a ministra Aniele. Se mentira total fosse, ela seria a primeira a dizer, olha, não aconteceu. E ela não negou que tenha acontecido, Sim. Pelo contrário. Não é? Inclusive, a suspeita que havia desde janeiro era com relação à Aniele. Exatamente. Então, esse é um fato que não foi bem colocado, porque essas questões têm que ser imediatamente colocadas, aberta a sindicância, depois o inquérito administrativo e, se efetivamente considerar os fatos existentes, o processo penal, como disse aí o advogado, que foi entrevistado. E, Taz, você acha que esse episódio causou um grande prejuízo à luta pelos direitos humanos, incluindo questões como gênero e raça? Esse episódio mancha uma luta, porque o Silvio era, ou ainda é, alguém que tem uma imagem relacionada a uma eficiência, né, na forma como ele defende isso. É bom lembrar que eu acho uma perda muito grande para o governo. O Silvio foi várias vezes, né, ao Congresso e com muita habilidade ele foi lá e conseguiu, enfim, se colocar de uma maneira civilizada e tudo mais. Então, para mim, assim, além de uma grande desilusão, né, o Silvio é uma figura que inspirava uma esperança grande, né, em muita gente, um intelectual muito respeitado, inclusive por mim. Então, rola uma enorme desilusão, uma enorme... Você fica chocado, mesmo sem saber o desfecho desse assunto. Agora, eu me alinho com o João porque, assim, o governo Lula agiu rápido agora para estancar, mas pelos fatos a gente percebe que esse assunto já existia internamente. Então, isso daí não é bom, né? Então, numa era com tanta facilidade de transparência, né, da informação não ficar controlada, é óbvio que na minha avaliação, é um enorme prejuízo para o governo, mesmo ele tendo agido agora de maneira firme, colocando uma pessoa extremamente relevante lá, ele demonstrou uma fragilidade para lidar com uma questão tão forte, né, João? E Taz, só lembrar, a Me Too do Brasil é uma organização extremamente séria. Quem tiver curiosidade, basta entrar no site deles, que eles dizem, né, as conselheiras, há conselheiros também, as pessoas que dessa organização participam, gente seríssima, gente, inclusive, que está há anos nessa batalha pelo respeito às mulheres nos seus locais de trabalho e na família.